Gênesis, capítulo 26, versículo 12, diz assim: E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu, naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia-se engrandecendo, até que se tornou muito grande. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, teu filho amado, nós te adoramos pelo privilégio que o Senhor nos concede mais uma vez de estarmos aqui reunidos na tua casa, Senhor, para louvá-lo, para exaltá-lo. Depois de um período de louvor maravilhoso, nós estamos aqui atentos à voz do Senhor. Fala conosco, nós queremos ouvir o Senhor, queremos ser edificados, fortalecidos. Tira toda a preocupação, toda a ansiedade, toda a tristeza, toda a angústia, tudo aquilo que não provém do Senhor, e leva cativo o nosso coração, o nosso espírito e a nossa alma, para que possamos ser fortalecidos, edificados e abençoados no nome de Jesus. Aleluia. Amados, o tema da campanha é Filhos da Prosperidade, e o tema da mensagem de hoje é prosperando em todo o tempo. Prosperando em todo o tempo. Eu não sei se você já teve a curiosidade de meditar na vida dos patriarcas. Quem são os patriarcas? Abraão, Isaque e Jacó. Esses são os três principais. A base, Abraão, Isaque, o seu filho, Jacó, o filho de Isaque. E depois vieram as 12 tribos, que se tornaram também 12 patriarcas. Mas esses três primeiros, que compõem aqui o tripé patriarcal, a base patriarcal, é muito interessante. E nesta noite em especial, nós vamos falar sobre Isaque, a trajetória de Isaque, e a importância de nós andarmos confiantes nas promessas do Senhor para as nossas vidas. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão desacreditando nas promessas de Deus. É uma geração que às vezes até guarda versículos, que às vezes até lê Bíblia, mas que não se apropria de uma forma devida das promessas que Deus libera sobre as nossas vidas. Deus fez uma promessa para o pai de Isaque. Deus falou para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E quando você lê aqui no capítulo 26 de Gênesis, você vai ver Deus relembrando a promessa que Deus fez para Abraão, a Isaque, o seu filho. Deus não só relembra a promessa que ele havia feito para o seu pai Abraão, mas ele fala, o próprio Deus fala pessoalmente com Isaque, dizendo: olha, você também será uma bênção, você também será próspero, você também será abençoado, todas as famílias da terra também serão benditas através de você. Agora, que coisa interessante, irmãos, o nosso levita Fábio fala uma coisa interessante aqui, ó. Ele falou que a nação de Israel, eles saíram lá do Egito, eles ficaram por 430 anos cativos, 430 anos em que eles não tiveram mais acesso à lei, eles não tiveram mais acesso aos sacerdotes, aos profetas, eles não tiveram nenhuma direção divina. Por 430 anos, eles perderam o referencial, eles perderam a noção de quem eles eram e do que Deus tinha para eles. Aí eles saíram, como ele disse, eles saíram com muita riqueza,
saíram com muito ouro, com muita prata. Mas aí para quê? Para investir de uma forma errada, de uma forma desordenada, de uma forma que não veio a agradar o coração de Deus. Agora, por que eles fizeram isso? Sabe por quê? Porque eles haviam sido libertos, mas a alma deles continuava cativa, continuava escrava. Então, preste atenção, para nós prosperarmos, nós precisamos aprender este princípio. Nós precisamos ter uma mente de liberdade. Não basta apenas crer nas promessas. Nós precisamos nos apropriar das promessas. Então, a nação de Israel, mesmo riquíssimos, como eles saíram lá do Egito, eles não prosperaram, eles não foram abençoados, porque a mente deles era de escravos, porque ficaram por 430 anos. Nós não podemos nem fazer um pré-julgamento sobre eles, não, porque imagina, 430 anos, sem a direção de Deus, sem alguém para poder mostrar o caminho a seguir, automaticamente eles iriam perder um referencial. Eles perderam as promessas que Deus havia feito lá no antepassado para eles. Então Deus, ele fez com que, através de Abraão, Isaque e Jacó, se perpetuasse a promessa de prosperidade. A tradução que eu acabei de ler aqui, Gênesis capítulo 26, no versículo 13 em especial, a minha tradução, ela é um pouco pobre, mas tem uma tradução aí, que diz assim que e enriqueceu-se o varão e tornou-se riquíssimo, eis que se tornou muito rico. Eu não sei se você tem essa tradução, mas aqui, olha que coisa interessante. Deus, ele prometeu prosperidade e riqueza para Abraão, Isaque, Jacó e para todos os seus descendentes. E quando nós chegamos aqui no capítulo 26 de Gênesis, nós encontramos Deus cumprindo essa promessa na vida de Isaque. Sabe por quê? Porque quando Deus faz uma promessa para os seus filhos, Ele tem prazer de cumpri-la. Amém? Irmãos, Isaque é o filho da promessa, não é verdade? Mas aqui, você sabia que nós somos maiores do que o próprio Isaque no que diz concernente àquilo que Deus tem para nós? Sabe por quê? Isaque era filho da promessa. Nós não somos filhos da promessa, nós somos filhos da aliança. Aliança é maior do que promessa. Promessa é algo que você vai receber, aliança não. Quando você faz uma aliança com Deus, sabe o que acontece? Deus, ele tem prazer em cumprir. Olha só, o que diz aqui, em Atos, se você quiser abrir, Atos, no capítulo 3, no versículo 25, diz assim, vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão, na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui em Atos, no capítulo 3, versículo 25, fala que nós não somos filhos da promessa não, fala que nós somos filhos da aliança. E quando nós fazemos uma aliança com Deus, o Senhor, ele tem prazer em cumprir a sua aliança. Por que Deus prosperou abundantemente a vida de Isaque? Sabe por quê? Porque ele, além de ser filho da promessa, Deus fez com que ele também se tornasse o filho da aliança. Sabe o que acontece quando nós nos tornamos filhos da aliança? Deus vai nos fazer prosperar em todo lugar em que nós pisarmos as plantas dos nossos pés. Amém? Olha aqui, quando você lê o capítulo 26, leia em casa. Quando você chegar em casa, leia com mais tranquilidade, com mais calma. Você vai ver algo interessante aqui no capítulo 26 de Gênesis. Você vai ver que Isaque, ele chegou lá na terra dos filisteus, numa terra chamada Gerar. E quando ele chegou lá em Gerar,
terra dos filisteus, ele encontrou com o rei dos filisteus, que estava lá em Gerar. O nome dele era Abimeleque. Aí, olha o que acontece. A Bíblia fala que havia fome ali naquela terra, a mesma fome que Abraão experimentou nos seus dias, Isaque também experimentou. Mas olha o que acontece quando nós fazemos uma aliança com Deus. Deus faz com que gere prosperidade aonde há necessidade. Ele faz frutificar onde há sequidão. Aonde há fome, Deus envia abundância. Diz aqui, e havia fome, no versículo 1 do capítulo 26 de Gênesis, havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Aqui, o nome da cidade é Gerar. O que é Gerar? Gerar é trazer à existência aquilo que não existe. Gerar é isso. Por exemplo, você está esperando uma libertação de alguém, você vai gerar no mundo espiritual a libertação daquela pessoa. Você está precisando de uma cura ou de alguém da sua família, você vai gerar a cura daquela pessoa no mundo espiritual pela sua fé. Você precisa de uma prosperidade, uma provisão, uma abundância. Você vai gerar aquilo que ainda não existe. Então, quando nós fazemos uma aliança com Deus, Deus faz com que aonde quer que nós estejamos, vai gerar bênção, vai gerar vitória. Aqui, olha só que coisa interessante, irmãos. Quando você continua lendo o capítulo 26, aqui, você vai encontrar algo interessante. Fala o seguinte, que Isaque, ele junto com os seus moços, eles foram cavar os poços que os filisteus haviam tapado. Abraão, o seu pai, havia furado poços de água para poder dar água para os seus animais e também para eles beberem. Mas diz a Bíblia que os filisteus, eles ficaram com inveja. O que eles fizeram? Eles foram lá e taparam. Eles taparam, eles entulharam, eles jogaram pedras ali naqueles poços, impossibilitando tanto Abraão e a sua família, quanto os seus animais de beberem água. Mas olha que coisa interessante, quando nós fazemos uma aliança com Deus, sabe o que Deus faz? Deus faz com que os poços que forem entulhados, eles voltem a dar água. Quando você olha aqui, você olha aqui no versículo em especial, no versículo 15, fala assim, e todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado, nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Mas quem chegou lá? Isaque. E aonde que ele estava? Em Gerar. O que Deus colocou nas suas mãos? O poder de gerar, aonde havia se perdido, onde não havia mais água, onde não havia mais poço descoberto. Então, o que acontece? Aqui, às vezes nós tentamos desentulhar alguns poços, mas aí o inimigo ou os inimigos vêm e tentam tapar os nossos poços. Se você for olhar aqui no contexto, aqui, você vai ver o seguinte, diz a Bíblia que os moços de Isaque foram lá, eles reabriram os poços que foram entulhados pelos filisteus, poços esses que eram do seu pai Abraão, e Deus havia feito uma promessa para Abraão, que ele seria abençoado, que ele seria próspero, não só ele, mas a sua descendência, os seus filhos. Isaque, filho de Abraão. O que acontece? A Bíblia fala que Isaque vai lá e abre novamente aquele poço, mas os filisteus não gostaram. Irmãos, aqui tem gente que não se alegra com a nossa prosperidade, tem gente que não se alegra quando nós estamos bem, tem pessoas que é melhor você nem contar o que você está fazendo, sabe? Aqui, quando você for contar uma bênção,
ou enfim, falar algo que você está planejando, deixe para falar depois de concretizado. Sabe por quê? Tem gente que vai querer tapar os poços, vão querer entulhar os seus sonhos, tá? Diz a Bíblia que Isaac, ele abriu o poço que estava entulhado. Mas aí, olha só, sabe o que aconteceu? Ele abriu aquele poço e diz a Bíblia, saiu água viva. Aqui ó, no versículo 19, saíram água vivas. Sabe o que é uma água viva? É aquele poço que você fura e a água não para, sabe? A água vai jorrando, vai jorrando, vai jorrando, vai jorrando. Olha o que Jesus fala. Jesus diz lá em João, isso, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, a Bíblia fala que Isaac abriu o poço, mas aqui, os filisteus não se alegraram. Eles foram lá e taparam novamente o poço que jorrava água viva. Olha só o nome que ele colocou no poço: Ezeque. O primeiro nome, Ezeque. O nome do primeiro poço que foi entulhado recebeu o nome de Ezeque. Sabe por quê? Porque houve uma contenda. Houve uma contenda entre os servos do rei de Gerá, Abimeleque, com os servos de Isaac. Ok, quando você for fazer alguma coisa e tiver alguma contenda, sabe, tiver assim meio nebuloso, é melhor você deixar de mão, deixa Deus tratar com a pessoa, entrega nas mãos do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus tem poços melhores e mais profundos para a sua vida. Diz a Bíblia que Isaac foi para outro poço, abriu outro poço, e quando ele abriu o poço, começou a jorrar água de novo. Mas aí, os seus inimigos não se contentaram, eles não ficaram felizes, pelo contrário, eles foram lá e taparam novamente aquele poço. É o poço de Sitna. Agora, por que colocou o nome de Sitna? Está no versículo 21. Sabe por quê? Porque Sitna significa inimizade. Brotou uma inimizade entre os servos de Isaac e os servos de Abimeleque. Mas aqui, quando Deus tem algo para nós, pode levantar, sabe, o inferno, pode levantar os carnais, pode levantar os demônios, até o diabo pode se levantar, mas o que Deus tem preparado para nós não será frustrado. Sabe o que aconteceu? Isaac abriu o terceiro poço. O primeiro, eles foram lá e tamparam. O segundo, eles foram lá e tamparam. O terceiro, diz a Bíblia, que Isaac abriu, mas eles não tamparam. E o poço era tão largo, mas tão largo, que ele colocou o nome dele de Reobote. Aqui no versículo 22. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram, ou não criaram contenda, não criaram inimizade sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Irmãos, o terceiro poço, Reobote, significa largueza, significa algo que não é pequeno, é algo muito, com uma dimensão gigantesca. E foi o que Deus fez na vida de Isaac. Agora, a Bíblia nos fala aqui, no versículo 12, que semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. No versículo 13 fala que ele se tornou riquíssimo, talvez o homem mais rico ali daquela região. Agora, o que é riqueza e prosperidade? Riqueza, irmãos, é quando você tem abundantemente aquilo que você precisa e até se farta. Tem pessoas que se perdem com a riqueza. Olha só o que o homem mais sábio do Antigo Testamento disse com relação à riqueza. Ele diz assim, quem que é o homem mais sábio do Antigo Testamento? Salomão.
ele fala assim, ó, lá em Provérbios, aqui ó, é uma oração que ele faz para Deus: Senhor, não me dê nem a riqueza e nem a pobreza. Já viram isso lá? Ele faz essa oração: não me dê nem a riqueza e nem a pobreza. Aí ele explica por quê. Ele diz assim: olha, não me dê a riqueza, porque se eu for rico, eu vou ter tanto, eu vou me esquecer do Senhor, eu vou me apartar do Senhor. E não me dê a pobreza, para que eu venha amaldiçoá-lo, ou reclamar, murmurar, questionar da parte do Senhor. Então o que é que nós temos que pedir ao Senhor? Pedirmos prosperidade. O que é prosperidade? Prosperidade é ausência de necessidade. É você ter o suficiente para se manter confortavelmente e abençoar aqueles que precisam. E foi justamente o que aconteceu com Isaac. Deus o abençoou de tal forma que ele foi um referencial ali de aliançado com o Senhor, o nosso Deus. Então, para nós encerrarmos aqui a mensagem, alguns princípios para nós prosperarmos, princípios bíblicos para nós prosperarmos. O primeiro princípio é o princípio da obediência. A Bíblia fala que obedecer é melhor do que sacrificar. Quando nós obedecemos, nós nos tornamos não apenas filhos da promessa, mas nós nos tornamos filhos da prosperidade, ou em outras palavras, filhos da aliança, como está lá em Atos no capítulo 3. Então, primeiro princípio para nós sermos prósperos, nós precisamos aprender a obedecer. Olha aqui, Deuteronômio, no capítulo 28, no versículo 1 diz assim, ó: e será que, se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor, o teu Deus. Então, primeiro princípio para nós sermos prósperos e sermos chamados de filhos da prosperidade: obedecer. Nós precisamos obedecer, irmãos. Qual foi a base da vida dos patriarcas? Qual foi o princípio que regeu a caminhada, a jornada de Abraão, Isaque e Jacó? Obediência. Eles obedeceram ao Senhor. Não tem como nós sermos prósperos se nós não obedecermos. A obediência, ela está intimamente ligada à fé. Eu sempre digo isso: não tem como eu falar que eu tenho fé se eu não sou obediente, e não tem como você ter fé sem a obediência. Então, o primeiro princípio para nós prosperarmos, nós temos que obedecer o Senhor, obedecer a sua palavra, obedecer os seus mandamentos. Quando nós fazemos isso, o Senhor vem e faz assim como ele fez com Isaque. Ele vai fazer com que, aonde quer que nós estejamos, a bênção da prosperidade vai gerar. Amém? A bênção da prosperidade vai gerar. Tudo que você colocar as mãos, prosperará. Aonde você colocar as plantas dos seus pés, o Senhor vai te dar por herança. Aleluia! Segundo princípio, para nós sermos chamados de filhos da prosperidade. Isso aqui é interessante, irmãos. Isso aqui é muito interessante. Provérbios capítulo 28. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Sabe qual que é o segundo princípio para nós sermos prósperos? Nós precisamos tapar as brechas. Tapar as brechas. O que significa tapar as brechas? Nós somos um vaso. Deus, Ele manda bênção. Se o vaso estiver trincado, estiver rachado, as bênçãos vão se perder. Por isso nós precisamos tapar as brechas. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Olha só o que Salomão
nos ensina aqui nesta noite. Ele diz assim, ó: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O que é? Por que eu falei que nós precisamos tapar as brechas? E é um princípio para nós sermos prósperos. Quando há uma trinca, há uma rachadura, não tem como nós contermos as bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Às vezes, nós somos até politicamente corretos. Nós oramos, nós lemos a Bíblia, nós participamos dos cultos, nós damos glória a Deus, aleluia, mas muitas pessoas esquecem desse princípio bíblico. Aqui, não basta apenas nós confessarmos os nossos pecados, ou as nossas falhas, as nossas transgressões. O texto fala claramente aqui, ó: o que encobre as suas transgressões. Primeiro ponto, nós temos que confessar. Muitas vezes nós somos tentados a encobrir as falhas que nós cometemos, e quando nós encobrimos, quando nós deixamos de confessar, de falar, o perdão não é liberado, então a prosperidade é retida. Olha aqui, ó: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa. Não basta apenas confessar, tem que confessar e abandonar, deixar de lado, não praticar novamente. Então, o segundo princípio para nós nos tornarmos filhos da prosperidade chama-se tapar as brechas. Nós precisamos tapar as brechas, ver se há alguma trinca, ver se há uma brecha, uma abertura aí. Então nós precisamos tapar todas essas brechas, para que a bênção do Senhor, ela permaneça conosco. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, diz que se nós obedecermos, a Bíblia fala que todas essas bênçãos nos alcançarão. Mas aqui, não adianta as bênçãos nos alcançar, se o vaso estiver trincado, estiver rachado, tiver alguma abertura, por onde as bênçãos vão escapar, vão fugir. É por isso que Salomão, ele foi categórico ao falar aqui, ó, que aquele que encobre as suas transgressões, aquele que finge que não cometeu a falha, ele jamais, interessante, a expressão é, ele nunca jamais prosperará. Então quer dizer que não tem solução para mim? Tem. O texto nos explica aqui, ó, mas o que confessa e deixa, ele alcançará misericórdia. Então, o segundo princípio para nós nos tornarmos filhos da prosperidade é tapar as brechas. Primeiro, obedecer o Senhor, a sua palavra, os seus mandamentos. Segundo, olha aí, de repente tem alguma área na sua vida que está pegando, que está meio embaraçada, que está de repente impedindo você de ser próspero, de ser abençoado. Então tapa essas brechas, confessa as transgressões, as falhas, os pecados e as abandone. Fazendo isso, Deus vai nos abençoar, o Senhor vai nos prosperar. Amém? Amados, que o Senhor possa realmente abrir o nosso entendimento cada dia mais, a fim de que possamos, assim como Isaac, fazer com que a bênção da prosperidade gere aonde quer que nós estejamos. Nós vamos receber o cumprimento daquela promessa que Deus fez lá em Deuteronômio 28. Lá, se você for olhar o contexto, fala que todas essas bênçãos te acompanharão e te alcançarão. Aí ele fala assim, olha, você será abençoado no campo, você será abençoado em casa, na cidade, ou em outras palavras, aonde quer que você esteja, a bênção vai ser gerada, porque você é filho ou filha da prosperidade. Somos filhos da prosperidade. Amém? Que o Senhor nos abençoe e que Ele possa realmente cada dia mais trabalhar nas nossas vidas, a fim de que possamos não somente receber a palavra, mas praticá-la para a glória do Senhor. Amém? Aleluia.